Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cláudio Amorim, eu sou pneumologista pediátrico e vou fazer uma discussão breve com você sobre um caso que chegou na porta do pronto atendimento e que pode ser uma dúvida tua, que pode chegar também um caso bastante parecido para você. Mas antes disso, eu te convido a entrar nas minhas outras redes sociais, se inscrever, seguir, que lá eu também faço várias postagens sobre outros pontos em relação ao raio-x de tórax. Eu sei que trabalha com criança, tenho certeza vai ser de grande valia. Esse caso aqui, então, ele foi um caso de uma criança de 1 mês que foi levada ao pronto atendimento devido a um quadro de tosse, então foi feito esse raio-x. Nesse serviço de origem, foi entendido que esse raio-x tinha um pneumotórax e por esse motivo a criança foi encaminhada. Mas a criança estava em bom estado geral, uma criança eupneica, a criança não tinha hipoxemia, e isso daqui acaba chamando atenção, porque um paciente fazendo quadro de pneumotórax mantendo-se eupneico, sem hipoxemia, acaba sendo estranho. Isso chama a atenção. Mas, a hora que a gente olha para esse raio-x, ele tem algumas alterações que podem passar desapercebidas e a gente tem que prestar atenção. Então, olha só, repare que esse tórax, ele tem à direita uma área muito mais transparente, ou seja, muito mais escura do que o lado contralateral. Então, a gente tem, quando isso acontece, a gente tem uma chamada assimetria na densidade radiológica. Então, à direita, a gente tem uma transparência aumentada, mas a gente não percebe quando a gente foi olhar com mais calma para ver se havia algum sinal de pneumotórax, a gente encontrou. O que seria sinal de pneumotórax? Você veria no ápice, por exemplo, no paciente deitado, uma separação entre a pleura e o rebordo costal, você veria uma região que aqui não estaria com trama vascular, poderia ver também todo um aumento, né, dessa pleura visceral, do espaço pleural todo preenchido de ar, podendo até mesmo fazer um deslocamento da área cardíaca do mediastino para o lado contralateral. Isso num pneumotórax mais importante. Mas a gente não identificou essas características. Então, era um paciente que não tinha um pneumotórax, porém tinha realmente uma área hipertransparente. Olhando um pouco mais aqui nesse raio-x, ó, a gente começa a observar de uma forma mais discreta ainda que há várias imagens císticas nesse parênquima pulmonar. Gerou essa dúvida. Era uma impressão que a gente tinha. Observa aqui, ó, a gente tem algumas áreas que parecem ter pequenos cistos, pequenas bolhas, não é? Isso daqui chamou a atenção, uma área hipertransparente com pequenos cistos no seu interior. E a gente nota ainda também que há uma distensão gástrica intestinal bastante importante, porém sinal de pneumo peritônio. Isso daqui pode ser por N motivos. Pode ser uma criança que às vezes pode ter seus momentos de fazer aerofagia, uma criança às vezes que não evacuou e pode estar e tem bastante gás, mas é uma alteração que acaba aparecendo e a gente tem que também citá-la. E aí eu perguntaria para você, o que você acha que essa criança tem? Pneumotórax aparentemente não tem, mas se você se deparasse com essa situação, o que você pensaria? E aí que quando houve essa dúvida e o raio-x levantou essa bola de que poderia ter alguma coisa alterada do lado direito, acabou sendo realizada então uma tomografia desse paciente. Na tomografia a gente pode perceber o seguinte, que toda essa região aqui, ela tem áreas realmente císticas. Observa como ela é diferente em relação ao parênquima. Ela tem uma área aqui mais escurecida. Talvez era isso daqui que a gente poderia estar vendo no raio-x. E aqui, então, a gente consegue fazer o diagnóstico de uma malformação congênita da viéria pulmonar, que são essas múltiplas áreas císticas dentro do parênquima pulmonar. A malformação congênita da viéria era o que antes se chamava de malformação adenomatoide cística, MAC. Hoje, essa malformação congênita da viéria, a gente chama ela de CISPA. Então, você pode encontrar essas duas nomenclaturas. E essa malformação, ela tem uma característica de que ela pode ser uma malformação do parênquima, do bronquíolo, do brônquio, e vão formando essas imagens císticas porque durante a embriogênese do paciente, você tem mais proliferação celular do que apoptose, então forma mais do que destrói. A gente sabe que a apoptose é muito importante para essa lapidação dos tecidos. Esse é um diagnóstico que a gente consegue fazer na maior parte das vezes, em torno de 2/3 dos casos, no momento pré-natal, através do ultrassom. Apenas 1/3 do diagnóstico é feito tardio. E quando ele acontece, esse diagnóstico tardio, no pós-natal, ele tende a ser mais caracterizado
pela insuficiência respiratória. O tratamento dessa malformação congênita é cirúrgico. O momento que isso vai acontecer vai depender da clínica do paciente, mas acaba sendo cirúrgico e é um tratamento curativo. Não operar essa criança, alguns autores mostram que há uma correlação com o desenvolvimento do rabdomiossarcoma. Então, isso leva muito à necessidade de abordagem cirúrgica. O paciente, como eu comentei, depois que ele é operado, acaba desenvolvendo, tendo uma boa evolução e é curativo. Então, esse daqui é um paciente que pode chegar e você tem que se atentar a essa assimetria de densidade radiológica. Uma assimetria, outra coisa que você tem que pensar também é que esse paciente ele pode se apresentar se o diagnóstico não for feito antinatal. No pós-natal, além de uma insuficiência respiratória, um paciente pode começar a fazer quadros de pneumonia, sempre no mesmo local. Quando você vê esses quadros de pneumonias de repetição, sempre tenta checar algum raio-x anterior da criança, porque esse raio-x anterior pode mostrar para você, pode levantar a hipótese de uma malformação, principalmente quando a imagem da pneumonia é sempre no mesmo lugar. Espero que você tenha gostado do caso. É um caso um pouco diferente, é um caso que pode passar desapercebido porque a alteração é bastante discreta, mas com o treinamento, conforme a gente vai treinando o olho, isso aqui vai começando a ficar um pouquinho mais evidente. E caso você ainda não me segue nas outras redes sociais, te convido novamente a entrar, porque lá eu vou falar sobre outros pontos que eu tenho certeza que vão te agregar. Pela tua atenção, muito obrigado por você ter ficado por aqui, um grande abraço e até a próxima.